Olá! Conforme mencionamos nos vídeos anteriores, a área da saúde trata os dados sensíveis das pessoas, sendo muito impactada pela Lei Geral de Proteção de Dados, que determina regras mais seguras para o tratamento desses dados e busca garantir mais segurança e transparência aos pacientes. Nesse cenário, na mesma época da Lei Geral de Proteção de Dados, também foi publicada a Lei nº 13.787, no ano de 2018, que dispõe sobre as digitalizações e a utilização de sistemas informatizados para a guarda, armazenamento e o manuseio do prontuário do paciente, estabelecendo diretrizes para a proteção dos dados. Essa Lei 13.787 de 2018 reproduz várias resoluções do Conselho Federal de Medicina. Ela visa garantir mais segurança na digitalização de prontuários do paciente e prevê que esse procedimento deve ser realizado de forma a assegurar a integridade, a autenticidade e a confidencialidade de um documento digital. Inclusive, a digitalização deve reproduzir todas as informações do documento original, até mesmo um DVD com as imagens de uma tomografia, por exemplo. O primeiro ponto que é necessário ficar atento e para o documento digital ser formalmente válido é a necessidade de se utilizar um certificado digital emitido no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras, o ICP Brasil, ou então outro padrão legalmente aceito. Um segundo ponto de atenção é a criação da Comissão Permanente de Revisão dos Prontuários e Avaliação de Documentos. Essa comissão foi criada especificamente para esse fim, a qual irá constatar a integridade dos documentos digitais e avaliar a eliminação dos documentos originais. Ou seja, é essa comissão que realizará a conferência dos documentos originais com os digitalizados. Após a conferência, pela comissão, se estiver adequada a digitalização, é autorizada a destruição dos originais. É importante registrar que, caso a comissão identifique que algum dos documentos possui valor histórico, poderá identificá-los e, assim, deverá preservá-lo conforme a legislação específica de arquivamento. O terceiro ponto é que o meio de armazenamento desses documentos digitais deve ser seguro e protegido de qualquer uso, alteração, reprodução ou destruição não autorizados. Assim, deve existir um sistema especializado de gerenciamento eletrônico dos documentos. Com essas cautelas, o documento digitalizado e armazenado terá o mesmo valor probatório de um documento original para todos os fins de direito. A unidade de saúde não pode simplesmente digitalizar os prontuários e salvá-los em meio digital. Isso porque a digitalização ou microfilmagens dos documentos deve ser feita por uma empresa especializada no ramo de atuação. Essa empresa deve ser contratada especificamente para esse fim, deve seguir procedimentos previstos em normas jurídicas, inclusive a Lei Geral de Proteção de Dados. Caberá a ela, em conjunto com a instituição hospitalar, a adoção de medidas adequadas para o descarte desses documentos digitais. É importante frisar que um prontuário físico, quando ele é digitalizado, ele não se transforma em eletrônico, porque um prontuário eletrônico é aquele conceituado por uma resolução número 1638 de 2002 do Conselho Federal de Medicina. É aquele documento elaborado originalmente numa plataforma totalmente eletrônica, sem a utilização de papel. Isso significa
que um documento eletrônico é aquele criado diretamente dentro de um software específico instalado em computadores compartilhados e interligados em rede, usados com senhas individuais e certificadas digitalmente, bem como criptografadas. O certificado digital, apenas para fins de elucidação, é aquele arquivo de um computador que identifica uma pessoa física ou jurídica no mundo digital. E adotados esses procedimentos, como deve ser feita a eliminação dos prontuários? Além da possibilidade do prontuário original corretamente digitalizado, o documento poderá ser eliminado após 20 anos do último registro, estejam eles em papel, eletrônicos ou digitalizados, salvo algumas situações de prazos diferenciados, conforme o potencial de uso, por exemplo, em estudos e pesquisas na área das ciências da saúde, humanas e sociais, bem como para eventuais finalidades legais e probatórias. Ainda, o procedimento para eliminar um prontuário e seus anexos também deve garantir a proteção à intimidade do paciente, o sigilo e a confidencialidade das informações. Portanto, ele não pode simplesmente ser descartado em um lixo. Uma vez identificada a possibilidade da eliminação definitiva daquele documento físico, orienta-se que seja acionado o Departamento de Sustentabilidade da instituição, que é também o responsável por acionar uma empresa especializada na coleta desses documentos e que vai submeter a um adequado procedimento de destruição de forma segura e eficiente. É importante observar que uma alternativa à eliminação correta do prontuário é ele ser devolvido diretamente para o paciente titular daquele documento. De todo modo, a destinação final dos prontuários e a sua eliminação deve ser registrada. Isso prova o controle que foi feito no documento. A LGPD menciona que em casos de digitalização e utilização de sistemas informatizados para a guarda, armazenamento e manuseio dos documentos, devem ser adotadas todas as cautelas que já foram mencionadas nos vídeos anteriores sobre o tratamento de dados, principalmente para eliminar as possibilidades de vazamentos desses dados. O artigo 15 da Lei Geral de Proteção de Dados dispõe que o término do tratamento dos dados pessoais vai ocorrer nas seguintes hipóteses: verificação de que a finalidade foi alcançada ou de que os dados deixaram de ser necessários ou pertinentes ao alcance da finalidade almejada, ou ainda que houve o decurso do período do tratamento. Também há uma terceira possibilidade no caso de comunicação do titular, inclusive no exercício do seu direito de revogação do consentimento, conforme já mencionado em oportunidade anterior, resguardado sempre o interesse público, ou ainda por determinação da autoridade nacional, que controla a norma da Lei Geral de Proteção de Dados, quando houver uma violação ao disposto na LGPD. Na sequência, o artigo 16 fala sobre como os dados pessoais também devem ser eliminados após o término desse tratamento, no âmbito e nos limites técnicos das atividades. Autorizada a conservação para as seguintes finalidades: cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador, estudo por órgão de pesquisa, garantida sempre que possível a anonimização dos dados, transferências para terceiro, desde que respeitados os requisitos de tratamento dos dados, ou uso exclusivo do controlador, vedado o acesso por terceiros e desde que anonimizados esses dados. Por fim, eu agradeço a atenção até o momento e relembro que o Departamento de Proteção de Dados está à disposição para esclarecer dúvidas complementares sobre a questão. Muito obrigada!